Fala galera, beleza? Hoje a gente vai continuar nossas aulas, certo? A gente vai começar o nosso perfil de usuário para o usuário poder trocar as informações dele e conseguir cadastrar os seus endereços pelo front-end, né? Então a gente fez a parte do cadastrar endereço, mas foi com o administrador. E para ele ver os pedidos dele, certo? Então hoje é, a gente vai fazer a primeira parte, a gente vai começar pela parte dos pedidos, beleza? Então vamos lá. Essa parte do perfil não tem aqui no nosso design, certo? No MyCake original. Então eu tive que inventar da minha cabeça. Então se vocês me perdoem porque tipo eu não sou muito bom em inventar design, certo? Se você me entregar um design eu consigo replicar do mesmo jeito. Agora criar da minha cabeça é horrível. Então eu pensei numa tab, certo? Então vai ser uma tela só. Vai ter uma tabzinha, né? Então quando ele clicar na tab, ele vai a tab de perfil e a tab de ordens de pedidos, certo? Então ele tá na tab de perfil, vai aparecer algo aqui. Se clicar na tab de pedidos, vai aparecer os pedidos dele, certo? Então vamos lá. Beleza? Deixa eu comer isso aqui. Eu vou criar aqui um LiveWire, né? Vou colocar dentro da pasta de customer.profile. Beleza? Beleza? E já está aberto aqui o nosso projeto. Na última aula a gente fez a parte 2 do checkout, né? Então, beleza? Então eu vou criar aqui nossa rota. Então eu sempre começo pela rota. Route, do tipo get. Então vai ser o barra e ele vai chamar nossa classe que a gente acabou de criar. Beleza? E o Copilot me lembrou muito bem que ele só consegue acessar o perfil, né? Se ele tiver logado, beleza? Se não tiver logado, ele não pode acessar o perfil, até porque não existe um perfil para buscar dentro do banco de dados. Então ele já me colocou aqui o middleware, né? Que a gente criou naquela aula, certo? Simplesmente para ele mostrar um erro. Então vamos testar. Como é que a gente testa, Rodrigo? Simples. Eu estou aqui no meu sistema. Então eu vou entrar, eu quero entrar no meu perfil quando eu clicar no meu nome, certo? Então a gente fez esse nome aqui, quando eu clicar no meu nome, eu quero entrar no meu perfil. Então a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que editar no Navbar. Então a gente criou um componente LiveWire, não foi? Então Navbar é um componente, então tá esse aqui mesmo, ok? Desculpa, não é o componente, é a blade, né? Então Navbar que está dentro do LiveWire, exatamente esse aqui. O que é que eu quero fazer? Exatamente, ó. Quando ele está deslogado, eu quero que ele entre no login, certo? E quando ele estiver logado, eu quero que ele agora ele vá para a tela de perfil, beleza? Então route profile, ok? Então vamos testar. Lembrando que a gente colocou o nosso middle, né? Então teoricamente ele não é para acessar. Então se eu clicar aqui, ó, eu estou logado, né? Se eu clicar, beleza, ele foi para o perfil. Agora eu vou deslogar o meu usuário, certo? Eu vou clicar aqui em Olá Visitante, ele não vai deixar, porque eu coloquei que o middle, né? E mesmo assim, ele não vai deixar, porque quando está deslogado ele manda direto para login. Então se eu querer acessar direto aqui a barra profile, ó, ele não deixa. Você precisa estar logado, ó, só para vocês verem. Eu vou entrar aqui na home, né? E vou tentar acessar a barra profile direto aqui pela minha URL, beleza? Ó, ele não deixa. A mesma coisa pro checkout. Se eu tentar acessar o checkout direto, ele não deixa, para estar logado. Então eu vou logar aqui com o João. Ó, beleza? Então eu consigo agora entrar na minha tela de perfil. Beleza? Então vamos começar agora com ela. Então eu vou abrir aqui a profile, a Blade. Bem simples, né? Como sempre, coloca a classe aqui. Ele sempre vai pegar o HScreen aqui. Não sei se eu
Na realidade, esse aqui hoje vai ser alto porque não, eu vou deixar a screen, eu vou deixar quebrar e depois eu volto aqui, certo? Para vocês entenderem por que tem que ser, a altura tem que ser automática, né? Eu vou aqui um flex e flex call, beleza? Basicamente é isso, ok? Né? A gente vai ter a segunda div, e a div que a gente deixa as bordas do lateral, né? Então eu vou só simplesmente colocar a mesma coisa que a gente colocou nas outras, é um px de 24, um py de 10. Vou dizer que pode pegar o tamanho lateral todinho, um flex call, para alinhar os itens que estão dentro em coluna, beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou chamar, né, aquele meu componente LiveWire. Então vai ser LiveWire navbar, não é assim não? Deixa eu ver aqui na minha home play. LiveWire navbar, exatamente. Deixa eu fechar isso aqui. Coloca aqui para ele colocar nosso navbar bonitinho, beleza? Beleza. Eu vou montar logo o layout e já eu vou explicar uma coisa que a gente vai usar, né? Então, como a gente está usando tal stack, nada mais justo do que usar tudo da tal stack, né? Então, hoje a gente vai usar um pouco de Alpine.js para a gente poder mudar entre as tabs, né? Então, o Alpine, ele, se eu não me engano, o Alpine, o cara que criou o LiveWire foi o mesmo cara que criou o Alpine.js. Então, ele meio que ele criou o Alpine.js para suportar o LiveWire perfeitamente. É por isso que é sempre usado junto, né? Na tal stack, o Alpine com o LiveWire. Foi o mesmo cara, se não me engano, que criou, né? Deixa eu entrar aqui no site da Alpine aqui. Se não me engano, foi o mesmo cara que criou. Deixa eu ver. Exatamente, é o Caleb. Foi o mesmo cara que criou o LiveWire. Tá aqui, ó. Beleza? Então ele criou o Alpine e o LiveWire para um conversar com o outro quando a gente precisar usar JavaScript na nossa tela. Vocês vão perceber que o Alpine é literalmente a mesma coisa do LiveWire, certo? Só que é renderizado no lado do cliente, né? Então ele vai fazer a parte como se fosse literalmente a gente consegue criar uma variável e tipo como se fosse a nosso wire model, né, para ficar reativo direto na div, mesma coisa do LiveWire, certo? A gente pode manipular as div com variável, etc, sem precisar usar aquela tag script e tal. Primeiro eu vou criar aqui a nosso layoutzinho para a gente poder continuar. Então eu vou colocar tudo dentro de uma div, que essa div simplesmente eu vou botar um padzinho de 8, beleza? Como eu disse, a gente vai fazer uma tab, então imagine que aqui eu tenho uma tab aqui e outra tab aqui, né? Então um vai dividir outro. Eu vou criar logo as tabs, ok? Então aqui dentro eu vou criar na mão, né? Então a ciência mx, então margem, né, na horizontal vai ser alta, beleza? Deixa eu ver o que eu posso fazer mais. Deixa eu criar aqui minhas tabs aqui logo. Então vamos lá, vou botar uma margem de 4, vou dizer que ele vai ser flex, um padzinho de 2 só para ele aumentar um pouco. BG white, vou botar aqui BG red só para vocês verem o negócio. Um roundedzinho, MD, um shadow MD também, ó, certo? Eu tô só criando a base onde vai ficar as nossas duas tabzinhas, beleza? Essa aqui vai ser a base, ok? Eu botei red só para vocês poderem visualizar. Vou aumentar aqui o LG, acho que vai ficar melhor. Aqui. Beleza? Tá muito fino, eu vou colocar um space x de 4 aqui só pra quando ele colocar o item dentro. Então beleza, aqui eu vou colocar dois botões,
um botão aqui. Então aqui vai ser perfil. E aqui vai ser pedidos. Beleza? Perfil e pedidos. Okay? Então vamos organizar como se fosse uma tab. Né? A gente vai transformar esses dois botões em tab. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer um negócio aqui que eu vou adicionar uma animação, né? Então para fazer animação tem um é simples. A gente usa, tem vários tipos de animação. A gente usa normalmente a transition, né? Eu vou colocar a transition e vou dizer, eu vou dar uma duration para ela, certo? Dizer que eu quero que ela dure 300 milissegundos, ok? Não tá percebendo nada porque a gente ainda não adiciona nenhum efeito nela visualmente, né? Tipo um hover, algo do tipo, beleza? Vou adicionar essa mesma coisa aqui no de baixo, que é a mesmas propriedades. Então eles vão ficar assim, um do lado do outro, como se fosse uma tab, ok? Deixa eu ver aqui. Basicamente é isso, né? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Pra vocês começarem a entender logo o que a gente vai fazer, eu vou ter que explicar umas coisas aqui do Alpine, beleza? Então vamos lá. A gente vai usar três coisas do Alpine, né? Vocês podem ver aqui, tá dizendo que é um novo, como é que pode dizer? Light, né? Tipo, simples, né? Um framework simples de JavaScript. Ok? Como vocês podem ver aqui. Basicamente a gente vai usar exatamente isso aqui, né? Tem o xData. O que é esse xData, Rodrigo? Ele está iniciando uma variável. Então ele está iniciando a variável nessa div, né? Então ele criou eu já vou colocar o exemplo, certo? Mas, por exemplo, eu vou só explicar esse exemplo aqui que ele coloca na capa aqui do site. O que é que ele está fazendo aqui? Dentro dessa div, ele está iniciando uma variável do tipo com nome open, né? Que ele vai receber false. Então, o que é que acontece? Todo mundo que está dentro dessa div vai conseguir manipular esse xData. Beleza? Basicamente é isso, para vocês entenderem. Então, eu iniciei o xData. Todo mundo que tiver na div vai conseguir manipular esse xData aqui chamado open, certo? A gente vai conseguir fazer o que, Rodrigo? A gente vai conseguir usar um evento de clique, que é o que a gente vai usar aqui. Ou seja, nesse botão aqui específico, expand, o que é que vai acontecer? Quando ele clicar, ele vai colocar o open, que no caso é essa variável que eu criei no xData, como true. Né? Ele está mudando o valor dela, ok? E aqui embaixo está dizendo o seguinte, ele só vai mostrar esse span se o open for verdadeiro, né? Se ele está usando ele usa essa tagzinha aqui x, né? Então é o x show. Se tiver open, ele vai mostrar. Ou seja, não se tiver open, né? Se o open for verdadeiro, porque é um booleano, ok? Então, ele tem vários atributos, ó. Ele tem o xdata, o xbind, beleza? Vocês podem ver aqui os exemplos. É um negócio bem interessante, porque casa perfeitamente com o Alpine, certo? A gente não... desculpa, com o Livewire. A gente não vai usar tanto aqui, a gente vai usar o básico, mas, tipo, já... conseguir fazer várias coisas complexas, porque eu consigo manipular as minhas variáveis que estão lá dentro do meu classe componente, né, lá do Livewire, na Blade usando
o Alpine, certo? Isso é muito interessante, ok? Talvez na série de vídeo, eu vou fazer uns vídeos aí consumindo uma API aí do Rick Mori. Aí eu vou fazer uma tela só até o stack, certo? Sem filament, sem nada. É simplesmente tá o stack, a gente vai desenhar a tela, fazer chamada API, consumir a API, né? Fazer pesquisa nos dados que tá vindo da API, vai fazer, enfim, né? Fazer esse filtro e etc. Eu vou usar provavelmente Alpine.js para algumas coisas, beleza? Então, ó, tem um text, um on, ok? E tem vários outros, um model e etc, certo? Então, se eu clicar aqui em Get Started, eu venho aqui em Xdata. Então, basicamente é o seguinte, eu vou criar, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável para me determinar qual é a tab que está selecionada, né? Qual dessas duas tabs aqui eu selecionei? Se eu selecionei a pedidos, ou se eu selecionar perfil, eu selecionei a pedidos, certo? Então, aqui na minha classe, na minha div, né, a minha div maior que envolve tudo, eu vou iniciar o seguinte, eu vou colocar aqui um x data. Nesse x data, eu vou colocar literalmente igual que tá aqui. Eu vou colocar chaves, então eu coloco aqui chaves, né? Eu vou colocar, sei lá, open tab, certo? E vou iniciar, né, esse valor com 1. Ou seja, qual a tab que está aberta no momento? A tab que está aberta no momento, sempre assim que ele abrir a página, vai ser a tab de perfil, beleza? Então, usando isso aqui, eu consigo colocar uma propriedade dentro dessa div, chamada OpenTab, nesse caso aqui que eu coloquei, né? Coloquei ela como OpenTab e indicei o valor dela como 1, beleza? O que é que eu vou fazer? Então, vamos lá. Quando eu clicar no botão de perfil, né, eu tenho que colocar o quê? Do jeito que está aqui, ó, @click, né? Antigamente a gente usava o x-on-click, né? A gente usava assim, ó. A gente usava o x-on, aí clique, né? E passava o nome da data que a gente queria. Nesse caso é open tab, né? E aqui o valor dela, né? Então, quando eu clicar aqui, o open tab vai ser igual a 1, beleza? Quando eu clicar ali, o open tab vai ser igual a 1, ok? Deixa eu ver se ele mostra aqui ou eu tô maluco. Custom profile. Acho que não mostra aqui no meu bar. Acho que não mostra, beleza? Mas enfim, ok? Então novamente, eu iniciei uma variável usando Alpine, né? Em vez de usar aquela tag assim, ó, script, que é horrível, né? Então, em vez de eu fazer isso aqui, eu utilizei o Alpine.js do próprio Stack que já vem, né? Junto aqui. Quando eu instalo o LiveWire já vem instalado o Alpine. Então, eu iniciei uma variável do tipo OpenTab, que o valor é 1. E o que eu estou fazendo? Quando eu clicar no botão de perfil, né? Então aqui esse botão aqui é o botão de perfil. Eu quero que a OpenTab seja igual a 1. E aqui é a mesma coisa, né? Quando eu clicar no pedidos, eu quero que a OpenTab seja valor 2, certo? Né? Como eu disse, a gente antigamente usava assim, x, um clique. Até pode usar ainda, não tem problema nenhum, certo? Mas hoje em dia dá para colocar @clique. Então, em vez disso aqui, eu vou colocar @clique, né? Vocês vão ver que vai ficar assim, mas não tem problema, beleza? Vocês vão já ver. Eu vou deixar um normal, um do jeito novo e um do jeito antigo aqui pra vocês verem, beleza? Ok? Então vamos lá. Rodrigo, como é que a gente vê isso? Como é que a gente vê isso? Isso na tela. Como é que a gente vê essa mudança na tela? É simples. Não sei se eu consigo achar aqui na documentação. Deixa eu lembrar aqui. Eu consigo colocar. Até na realidade não precisa da documentação não. No Laravel, quando a gente quer colocar uma propriedade da classe do Tailwind que depende de uma variável, por exemplo, eu só vou colocar a letra vermelha se o usuário tiver devendo algo.
Então depende de algo que está lá no meu, que está trazendo lá do meu server, né? Então ele só vai colocar a letra vermelha e tal se o usuário tiver se o usuário estiver devendo alguma coisa. Então como é que eu faço isso? É simples, você coloca dois pontos class, beleza? Então ele aceita variável aqui dentro para me poder manipular os elementos do Tailwind usando variável, condições e etc. Nesse caso a gente vai usar o xdata que a gente criou aqui. Então se ele tiver aberto, né? Se aquele xdata tiver aberto, no caso não é aqui, né? A gente vai usar dentro do botão. Então eu quero fazer o seguinte: eu quero colocar o meu background rosa se o OpenTab for o valor do meu botão atual. Então o perfil só vai estar com fundo rosa se o OpenTab for igual a 1. Então o resto é igual, certo? Então você coloca dois pontos class, né? Você coloca entre chaves, né? Isso é importante. Primeiro precisa do canto. Então ele já identificou aqui, ó, que eu posso acessar uma variável aqui dentro, beleza? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o bgpink bgpink calma, acho que precisa colocar assim, bgpink, exatamente. Além das chaves, você coloca a propriedade do Tailwind dentro de aspas simples, beleza? bgpink. Então quando o que, Rodrigo? Quando o OpenTab, ou seja, essa variável que eu criei, né, tá vendo que já trata ela como uma variável aqui e não como texto, for igual a 1, ou seja, foi idêntico a 1, ó, já mudou. Se eu clicar aqui, ela some, porque quando eu clico no pedidos, né, eu estou dizendo que o OpenTab agora é 2. Tá vendo como é muito interessante fazer esse sistema com tal stack, porque uma coisa casa com a outra, certo? Então, em vez de você perder, agora eu vou tretar. Em vez de você perder tempo usando milhares de framework JavaScript, não sei o que, né? Todo dia nasce um framework novo, você consegue fazer tudo com Laravel e tal stack, certo? Principalmente com Laravel e Livewire, né? Então vocês podem perceber que eu estou manipulando a DOM sem precisar usar JavaScript puro, certo? Só usando Alpine.js e Livewire, ok? Olha que legal. A única coisa que eu vou fazer, também vou colocar o text white, ou seja, para ele ficar com texto branco quando a tab for selecionada. Olha que legal. Então quando eu clico aqui no meu pedidos, o meu perfil já deselecionou, né? Então ele não está mais selecionado. Ele volta o texto para preto e tira o background que eu coloquei. Ó. Beleza? A gente faz a mesma coisa aqui. Então, dois pontos class. Então uma não interfere a outra, certo? Então vocês podem ver aqui que eu coloquei dois pontos class aqui e coloquei a class aqui, beleza? Uma não interfere a outra, porque essa aqui vai depender de uma condição, ok? OpenTab foi igual a 2. Então se o OpenTab, se eu clicar agora aqui, ó, ele vai mudar. Então é assim que a gente faz uma tab usando tal stack, beleza? Acho que deu para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o Alpine, né? Que é bem simples, né? Tipo, é um negócio muito simples. Que ele faz parte da tal stack, né? Tailwind, Alpine, JS, né? Laravel e Livewire, né? O A é de Alpine, beleza? Que legal, certo? Então a gente está manipulando a DOM só usando um direto na div aqui, ok? Então vamos continuar. Então o que é que acontece agora? Eu criei a minha div aqui que representa a minha tab, certo? Eu deixei o vermelhinho ali, mas até ficou legal, né? Deixa eu colocar um white aqui pra você. Vou deixar branco por enquanto, beleza? Então agora vamos construir a nossa tela, né? Lembrando que a gente vai construir a tela de pedido, beleza? Então, vamos lá. Eu vou criar uma nova div aqui. Então essa div vai ser que eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar simplesmente um H1 chamado perfil, beleza? Chamado perfil. Basicamente é isso, certo? Perfil.
Lembra da nossa classe aqui que a gente colocou, o efeitozinho? Se eu tirar, vocês vão ver que agora não tem mais efeito. Se eu clicar aqui, ele vai seco, né? O perfil. Se eu colocar, ó, lá tipo um, saca? Deixa eu aumentar aqui esse aqui pra 1000, pra vocês verem. Ó, tá vendo? Então agora tem um efeitinho. 1000 é demais, né? Também. Beleza? Então vou fazer o seguinte. Vocês lembram como é que a gente usa para mostrar algo na Alpine? Que eu acabei de fazer mostrar ali para vocês. Para ele só mostrar uma div quando algo for selecionável. Então a gente usa um carinha chamado o show, certo? O show ele só vai mostrar algo, né, quando satisfazer a minha condição, né? Nesse caso aqui ele só vai mostrar isso aqui quando o open for verdadeiro, beleza? Quando o open for falso, ele vai sumir com isso aqui na tela. Então a gente vai usar essa propriedade chamada show, ok? Então, dentro dessa div aqui vai ser, vou colocar aqui, ó, tab de perfil, beleza? Não assim, né, no caso. Deixa eu colocar, calma, assim, tab de perfil, beleza? E eu vou copiar isso aqui e colocar aqui embaixo, que vai ser a minha tab de pedidos, beleza? Então vamos lá. Ó, show, né? A propriedade show. Então, show. Ele só vai mostrar isso aqui quando. Ele só vai mostrar isso aqui quando o open tab, que foi o nome da variável que eu coloquei, for igual a 1. Ó, se for 2, ele vai sumir e vai deixar só o outro perfil lá. Tá vendo? Ou que aqui é pedido, no caso. Ó, tá vendo que ele sumiu com o perfil? Ó, se eu clicar aqui, o perfil some e só fica pedidos, né? Porque só vai mostrar isso aqui quando o open tab for igual a 1. A mesma coisa serve para esse outro aqui de baixo, ok? Ele só vai mostrar quando o open tab for igual a 2. Perfil pedidos, perfil pedidos, beleza? Então basicamente está pronto, né? Então valeu, galera, é isso. Brincadeira. Basicamente é isso, certo? Como é que a gente faz uma tab pura, né? Sem nada, usando só o Tailwind e o Alpine, beleza? Então vamos lá, eu vou começar a construir a nossa tab de pedidos, certo? Então eu vou fazer logo pedidos hoje. Deixa eu só ver quanto tempo já tá dando. 27 minutos só para fazer isso. Então vamos lá, eu vou dar uma aceleradinha aqui pra gente poder logo terminar o layout, né? Então vamos lá. Vou só colocar um efeitinho aqui na borda, certo? Só pra dizer, né? Então botei um efeitinho aqui, ó. Beleza? Então vai dizer mesmo, ok? Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar pedidos realizados.
beleza? Deixei 50 aqui só pra você, mas não vou colocar o white aqui, tá ficando estranho. Ó, beleza? Pedidos realizados. Customizar isso aqui, vou colocar font bold, text 4xl, acho que tá bom. Eita, cara, acho que 4xl é demais. 2xl tá ótimo, beleza? Acho que e bold também tá muito ruim, né? Semi-bold aqui. Vou do 2 pra ficar mais em cima. E eu vou colocar rosa. Tem que ser assim. Não, BG não. Tá ali, né? Text Pink 600. Acho que tá bom, né? Eu pensei num negócio aqui, então se ficar muito feio, vocês façam um jeito mais bonitinho aí, certo? Porque, como eu disse, eu sou horrível eu sou horrível em layout, criar layout. Então eu pensei no grid, certo? Então ele vai ficar em grid view, nos meus pedidos, um abaixo do outro. Então eu vou criar aqui outra div. Essa div aqui vai ser uma grid. Então, o grid calls 2, ou seja, vai ser 2 por coluna. No meu monitor, que é ultra wide, cabe mais, né? Mas tipo, como mais na frente a gente vai deixar tudo responsivo, então eu vou colocar só 2 por linha mesmo, por coluna, né, no caso. E eu vou colocar um gap de 2 aqui, beleza? Basicamente é isso. Então eu vou fazer o seguinte. Não existe a variável orders, né? Basicamente não vou colocar isso, né? Então vamos logo trazer ali os nossos pedidos, né? Do cliente que está logado. Então eu vou vir aqui no meu profile. Basicamente aqui eu vou criar uma variável aqui chamada, que vai ser uma collection, né? Vai trazer várias, então vai ser uma collection de orders. Então no mount, ou seja, assim que a tela montar, então public function mount, ou seja, quando a tela montar. É errado isso aqui, né? Obviamente. Eu vou fazer o seguinte. Antes disso eu vou criar uma variável aqui chamada user. Ele vai receber o usuário logado, né? Porque no meu user aqui, no meu model user, eu só tenho uma propriedade chamada address, né? Eu poderia ter uma order, né? Já facilitava. Mas vamos fazer aqui na mão mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer lá no meu order, né? Eu vou fazer um where. Eu tô fazendo na mão, mas eu poderia só fazer uma relação ali e trazer, beleza? Então basicamente é isso. O que eu vou fazer? Vou dar um dump nessa variável aqui só pra vocês verem. Então o João, ele tem 2 pedidos, beleza? Ele tem 2 pedidos, ok? Basicamente é isso. Então vamos lá. É isso. Eu vou só ordenar aqui. Então ele vai ordenar order by. Ele vai ordenar por desk, né? Ou seja, eu quero os últimos pedidos. Então para mim ter os últimos pedidos, eu tenho que trazer os últimos que foram criados, né? Que é o create. Order by. Ele não deixa eu colocar assim direto. Desk. Tá. Será que é o contrário? É o contrário. Beleza? Vai trazendo em ordem decrescente, ok? Então, beleza, temos as nossas ordens aí. Basicamente é isso.
Então aqui sim eu consigo fazer o meu for each, beleza? Então for each orders as order, beleza? E aqui eu coloco, sei lá, beleza? Ó, então ele vai rodar 2 vezes. Como é uma grid, ele tá colocando um do lado do outro, beleza? Por exemplo, se eu colocar aqui que vai recuperar só um, ainda foi, beleza? Porque ele tá pequeno, ok? Então vamos fazer o nosso cardzinho, né? Nosso card de pedidos. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma div, class, eles vão ficar em coluna, então vai ser flex call. Deixa eu ver, vou botar um gapzinho de 2 só pra esse é um BG pink 200. Deixa eu ver mais, vou colocar um px de 5, um py de 5 e um rounded day, beleza? Ó, aqui a gente vai montar a nossa estrutura do pedido, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou trazer as informações do pedido, qual é o número do pedido e etc. Então aqui eu vou colocar esse flex row e vou dar um justify between, beleza? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar basicamente isso. Isso aqui tá horrivelmente feio. Tá muito feio. Deixa eu ver aqui. É melhor a gente formatar logo isso aí, né? Vai ficar muito feio. Então vamos formatar esse texto. Então, como é que a gente pode formatar o texto direto aqui? Beleza? Poderia formatar de várias maneiras, só que eu vou usar um negócio chamado select raw. Então antes desse order by, eu vou colocar uma propriedade chamada... eu poderia fazer isso aqui também, né? É que o copilot with... Não posso, né? Ordem items.product. Não posso. Eu pensava que poderia, que ele me sugeriu. Eu vou colocar uma propriedade chamada select raw. Beleza? E eu vou simplesmente formatar todos os campos da data, beleza? Então todo mundo, então eu vou colocar aqui, ó, todo mundo. Eu vou usar uma propriedade chamada date format, aí, as date, beleza? Então basicamente ele já formatou dia, mês e ano. Então basicamente é o que? Eu estou selecionando todo mundo que está aqui dentro, né? E estou pegando que a propriedade created e estou formatando ela usando o date format nesse estilo e estou renomeando ela para date. Basicamente é isso, beleza? É como se fosse um SQL normal da vida. Tem a propriedade date. Então se eu teoricamente colocar date aqui, vai funcionar. Beleza? Basicamente é isso. Eu não queria 10 de abril. Vou botar M minúsculo. E tá errado, né? Na realidade. Aqui eu não quero espaço, eu quero barra. Assim. Então vai... agora ficou legal. Beleza? Então é assim que a gente formata direto na Kelvin. Beleza? Sem precisar usar um for each depois e tal. A gente pode usar o select raw e passar a nossa formatação aqui, renomear a coluna com a nova formatação, né? Ele na verdade não renomeia, ele cria uma nova coluna, né? Porque o create ainda existe lá dentro, beleza? Então vamos lá, vou continuar aqui nosso nosso carinha aqui. Então, o pedido e a data do pedido, né? Acho que não preciso colocar a data aqui não, eu preciso colocar assim, data. Acho que não precisa não, né? Já tá bem explícito que seria a data do pedido, né? Então, vou deixar assim mesmo.
fica mais bonitinho, beleza? Então, vamos pro resto. Eu vou criar outro div aqui. Quando tiver na parte de Flutter vai ser mais rápido, pessoal, porque é mais fácil para mim fazer front-end de aplicativo do que front-end de site, certo? Mais fácil. Lambda de LG. Tô fazendo o corpo agora pra gente fazer flex, call. O corpo da nossa coisa. Vocês. Gap de 3. Beleza? Então o que é que eu vou fazer? Dentro desse carinha aqui eu vou colocar. Como é que eu posso dizer? Eu vou colocar os itens do pedido, né? Rodrigo, mas você não trouxe os itens aqui. Onde é que tá os itens do pedido aqui? Não está explícito aqui dentro dessa query, beleza? Mas se eu entrar dentro de order, né, da model order, eu vou ter, né, uma relação chamada items. Então cada item, né, do que está dentro dessa collection orders aí, ele tem o items dele, né? Então, por exemplo, se eu vir aqui, né, e colocar aqui, ó, eu vou colocar order, né? Então esse order é um item, é um pedido dos pedidos tudo que vierem. Items, vamos ver o que ele vai fazer. Items, ele vai trazer exatamente todos os pedidos, ou desculpa, todos os produtos desse pedido específico. Tá vendo aqui, ó? O order ID, o product ID, a quantidade e o subtotal, beleza? Por que isso, Rodrigo? Novamente, porque não está explícito aqui nessa query que a gente fez usando o ORM, beleza? Mas dentro da model order eu tenho uma relação chamada items, né? Onde eu salvo todos os itens daquele pedido, certo? Então cada item que está dentro dessa collection grande, né, que a gente está fazendo for each aqui, cada ordem dessa tem seus próprios itens, e é assim que a gente assim que a gente acessa, certo? Né? Então, por exemplo, se isso aqui tivesse fora do for each, como é que eu acessaria? Assim, eu acessaria, desculpa, calma, eu acessaria assim, ó. Eu recortaria isso aqui, né? Então seria ordens na posição 0, o item dele, ordens, desculpa. Então eu acessaria o primeiro item dessa lista e mostraria os itens dele, certo? E aqui eu poderia passar simplesmente quantity, por exemplo, né? Quantidade, não é quantidade, não? Quantidade. Mas eu acho que aqui eu já acesso assim, né? Não? Estranho. Não consegui acessar. Ah, é porque é um array também, né? Então é 0 na quantidade. Beleza? Porque é um array. Então, por exemplo, se eu colocar um aqui, não tem um array 1. Estranho. Estranho. Beleza? Mas é assim que a gente acessa. Tava só testando aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Cada ordem dessa tem vários itens, né? Tem vários itens. Então, como é que a gente vai colocar os dados de todos os itens? Se cada um tem seus próprios itens, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer outro for each, beleza? Então, vou fazer o seguinte: for each order items são os itens, beleza? São os itens que estão dentro dessa ordem, desse pedido, beleza? Então eu criei um for each para os itens que estão dentro da minha ordem. Se eu botar isso aqui, basicamente
vai ser isso aqui, ó, beleza? Basicamente vai ser isso aqui, ó. Eu tenho que estar mostrando o Product Name e o Product Price, beleza? Por que, Rodrigo, eu consegui fazer isso aqui? Porque novamente, vamos lá, novamente aqui pro Profile. Ó, porque aqui já estou acessando o produto do item, o nome do produto do item, certo? Então como é que eu faço? Dentro de ordem, eu tenho uma relação que vai trazer todas as ordens, né, todos os itens daquele pedido, usando o de referência a classe, o model ordem item. Se eu clicar no ordem item, eu vou ter uma relação com a classe produto, que eu posso trazer todas as informações do produto. Então novamente, cada ordem tem seus itens e cada item tem seus produtos. Então eu posso acessar usando as suas respectivas relações. Então por isso que eu consigo fazer isso aqui. Ó. Item product name, trazer o nome do produto direto aqui sem fazer nada e etc. Beleza? Eu acho que já deu pra entender. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Beleza? Esse indi for it aqui tá. Esse div aqui. Fecha aqui. Beleza? Flex row. Deixa eu ver, beleza. Deixa eu colocar aqui um item center. Rounded full. Desculpa, não. Vou colocar um item center. Voltei demais, né? Rounded full. Um gap de 3. Text pink de 600, né? Pra ficar rosa. Text LG. E um padding de 1. Beleza? Basicamente é isso. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro. Eu vou mostrar a imagem, né? Então, vai ter primeiro a imagem. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a imagem aqui. Então eu vou colocar uma class de H20 e um W20. Já a gente formata a imagem, eu vou botar um BG Red aqui. Beleza? Só pra dizer que é a imagem, né? Por que esse aqui tem 1 e esse aqui tem 2, Rodrigo? Porque aqui esse pedido só tem um produto e esse pedido tem 2 produtos, beleza? Porque aqui a gente está inteirando dentro dos itens, beleza? Então dentro dessa ordem específica aqui, eu tenho 2 produtos dentro dela. Beleza? Estou colocando um quadradinho vermelho, é onde vai ficar a imagem, já a gente volta nela. Primeiro eu vou formatar o resto aqui para ficar mais bonito pra gente, beleza? Então aqui você vai ter um P. Nesse P eu vou colocar o meu item, product name, beleza? Item product name, assim, item, product, quantity, ou seja, a quantidade. Beleza, deixa eu ver. Eu coloquei. Eita caralho. Tá errado aí, né? Falta aqui, né? Beleza? Product quantity. Não, não é do produto. É do item, a quantidade. Esse aqui eu não preciso. Beleza? Então eu tenho arroz doce, aqui eu tenho 2 red velvet. Beleza? Aqui eu vou colocar o tupê. Aqui vai ser o meu subtotal, ou seja, quanto foi o subtotal dessa compra. Então esse item subtotal ver, deu R$8, é isso. Então para ficar mais bonitinho eu vou formatar o garotinho aqui, ó.
tá bom, né? Talvez eu coloque aqui um font bold. Só pra... ficou melhor, beleza? Ficou muito melhor. Show de bola. É isso? Então, vamos lá. Eu vou ter um probleminha aqui, certo? Que é quando o pedido... Eu quero, na realidade, eu não tenho problema, né? Eu quero fazer o seguinte, porque se eu deixar do jeito que tá, na verdade é um problema, né? Porque eu deixar do jeito que tá, por exemplo, ele vai quebrar o layout. Porque se aqui tivesse 3 produtos, né? Ele cresceria isso aqui mais do que o meu layout. Eu quero que o meu layout permita. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar um tamanho. Eu tenho que determinar um tamanho para essa div aqui que tá aqui, né? Que essa tem essa borda branca. Então eu tenho que delimitar um tamanho e tudo que passar desse tamanho eu tenho que colocar um overflow, ou seja, para ele ficar com o meu scroll, para me scrollar. Porque se eu deixar do jeito que tá, se aqui tivesse 3 pedidos, né? Eu vou fazer aqui um pedido, ó. Continuar comprando, vou colocar 5 red velvet, vou colocar um arroz doce e um pudim, beleza? Vou dar um checkout, Francisco Guilherme, Pix, finalizar a compra. Finalizou a compra. Se eu voltar no meu perfil, ó, tá vendo? Ele vai determinar o tamanho ele vai determinar o tamanho do cara que está do lado dele, do mesmo tamanho dele, porque está em grid. Eu não quero isso, certo? Porque aqui vai ficar legal e aqui vai ficar estranho as outras informações que eu colocar embaixo. Então eu vou delimitar o tamanho dele, beleza? Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse carinha aqui dentro de outra div. Essa div vai fazer o seguinte. Eu vou determinar um tamanho máximo para ela. Então, vou dizer aqui que o max, a altura máxima que ela pode ocupar é 32. Beleza? É a altura máxima. Tá vendo que ele tá passando aqui, ó, no meu pedido que eu fiz? Ele tá passando. Então, como eu determinei uma altura máxima para essa div, ele tá dando overflow, ou seja, ele tá ultrapassando o tamanho dela e tá quebrando o meu layout. Então, como é que eu resolvi isso? Para resolver é bem simples, eu coloco um carinha chamado overflow alto. Então, ele vai deixar tudo lá dentro, ó, do jeito que tá, só que ele vai colocar um scroll, beleza? Então, eu tô colocando o overflow alto para ele colocar o meu scroll e ele organizar os itens lá dentro da minha div, que eu delimitei o tamanho aqui, beleza? Né? Então, ele pode ocupar no máximo 32 e no mínimo 32, né? E no mínimo 32, porque senão ele vai fazer isso aqui, ó. Ele tá ocupando no máximo 32. E aqui, como ele não tá ocupando no máximo 32, ele tá diminuindo. Mas eu quero que todos sejam igual. Então ele tem que ocupar no máximo 32 e no mínimo 32 também. Pronto, agora todos estão do mesmo tamanho. Mesmo que tenha só um item lá dentro, beleza? Vou só centralizar tudo. Item center e um text center, beleza? Basicamente é isso. Vamos continuar aqui o nossa implementação, beleza? Beleza, terminou meu for it, deixa eu formatar aqui, beleza? Terminando o meu for it, eu vou colocar aqui um HRzinho, beleza? Ainda dentro do meu quadrado branco, né? Que eu dividi assim. Como eu disse, eu sou horrível em layout, beleza? Então, se alguém desenhar um layout, eu faço o tal mudando essa tela aqui, beleza? Então, eu vou ter os pedidos aqui e eu vou ter aqui a questão do total, beleza? E aqui embaixo eu vou colocar o total, só para ele dividir bonitinho, beleza? Então aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, vou ter uma div, onde eu vou ter um H1 aqui chamado total, beleza? E outro H1 com o total do pedido, beleza? Order total, total price, né, se não me engano, beleza? Order
Total Paz. Beleza? Eu vou dar uma formatadinha aqui. Eu vou colocar elas para ser between, né? Então justify between, ou seja, para elas ficar ao contrário. Eu vou colocar um font bold, text pink de 600, deixar tudo rosa, né? Aqui é o tema rosa, beleza? E basicamente é isso, certo? Agora eu tenho que mostrar só o status do pedido e tenho que mostrar mais coisas, né? Aqui, tenho que mostrar o status do pedido, o endereço, qual foi o método de pagamento, qual foi o endereço de entrega. Basicamente é isso, beleza? Então vamos lá. Deixa eu matar aqui. Aqui eu vou criar outra div, beleza? Aqui eu vou criar outra div, mas aqui eu já vou criar fora desse quadrado, dessa borda branca, beleza? As outras coisas eu vou criar aqui fora. Vai ser o meu forma de pagamento, que vai ser o meu forma de pagamento vai ser o meu order payment. Order payment. Não é payment não? Como é que eu coloquei? Order. Eu coloquei payment method. Então copiou aqui. Coloquei. Agora sim. Só que a gente tem um probleminha. Qual o probleminha, Rodrigo? Não tá formatado para português, né? Como é que a gente vai fazer esse negócio aqui? Beleza? Do mesmo jeito que eu faço no Flutter. Eu faço muito isso no Flutter quando eu quero traduzir algo específico, beleza? Tipo, na API vem uma tag e essa tag significa algo. Por exemplo, a API que a gente consome tem uma tag que, se o cliente tiver com status CA, quer dizer que ele foi com bloqueio automático, certo? Então eu faço uma função de suporte para colocar, se for CA, colocar um texto em vez de CA, beleza? Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então a gente vem em profile, vou criar aqui vou criar uma variável do tipo array, né? Eu vou receber aqui tipo payment, sei lá. Ele vai fazer o seguinte, beleza? Basicamente ele vai fazer se for new, tipo o que a gente fez foi basicamente o que a gente fez lá no Filament, beleza? Aqui no Filament, se vocês lembram, no meu order resource, na minha tabela, lá na minha tabela aqui, ó, na minha tabela, lá na minha tabela, tá vendo? A gente fez basicamente isso aqui que a gente vai fazer, né? A gente fez o format state use, basicamente é isso. A gente vai traduzir em tempo real o nosso negócio, beleza? Deixar o copilot trabalhar. Processando completed, não é completed, não existe completed, é shipped, que é enviado, e tem o meu delivery, que é a entrega, beleza? Basicamente é isso. Então como é que a gente vai usar isso aqui lá, Rodrigo? Se tu criou uma variável aqui, é simples. Em vez de eu passar o payment método assim direto, eu faço assim, eu chamo o payment, que é o nome da minha variável. Ele não é um array, o payment, então eu jogo aqui dentro, beleza? E deu um erro. Por que deu um erro? Porque eu tenho que... Não, mas tá certo. Payment não é um array. Aquele lá é a minha chave do array. Eu não errei, né? Ele tá dizendo que só não existe Pix. Não.
Desculpa, galera. Aqui eu fiz foi ao contrário, né? Eu tava pensando no status. Esse carinha aqui é o status, beleza? Desculpa, eu tava pensando em outra coisa. Acabei fazendo foi o status. O public array, então aqui vai ser o payment, certo? Agora sim, ó. Credit card, cartão de crédito, billet, não tem billet, é Pix. Aqui vai ser, na verdade aqui é cash, certo? Agora sim, ó, dinheiro. E eu tenho um debit card, né? Deixa eu ver se coloco aqui debit card, cartão de débito, beleza? Agora sim, ó, Pix, dinheiro e Pix, beleza? Então agora sim, eu tava pensando em outra coisa, eu acabei fazendo foi o status direto aqui, beleza? Que eu disse que eu ia fazer o status, né? Na realidade aqui, eu posso deixar a forma de pagamento aí primeiro, não tem problema não. Beleza? Então assim a gente traduz a nossa informação sem precisar fazer coisas mais complexas, beleza? Então basicamente aqui, eu vou fazer muita coisa, vou deixar assim mesmo. Vou deixar assim mesmo. Vou deixar text gray, vou deixar só um text gray aqui de 500, sei lá. Melhor. E aqui eu vou deixar uma fonte boa. Forma de pagamento, Pix. Aqui, basicamente, o resto é igual. Então, eu vou deixar aqui a forma de pagamento. E aqui agora embaixo vou fazer eu faço endereço de entrega. Vou fazer o endereço de entrega aqui. Endereço de entrega. Tá. O endereço de entrega é diferente, né, galera? Então, ele não vai usar isso aqui. Eu posso fazer de várias maneiras diferentes. Então, eu vou mostrar no mesmo P. Não sei se eu mostro no mesmo P. Pode ser. Eu posso colocar aqui o meu order address, né? Deixa eu ver só com o meu nome. Então, lembrando, eu tenho as minhas relações. Então, se eu vir aqui no meu order, eu vou ter uma relação chamada address, certo? Que vai referenciar qual endereço de entrega, né? Ele referencia o ID. Então, usando o ID, eu posso pegar qualquer coisa que está aqui dentro desse módulo aqui. Eu posso pegar o street, o número, o bairro, a cidade e o CEP, beleza? Usando a relação do model. Então, eu colo aqui a relação e aqui eu posso colocar simplesmente street e ele vai funcionar na tela. Não funcionou porque está dizendo que street é nulo. Street é nulo? E não tem street? Street. Ele tem street. Street é nulo. Estranho. Aqui. CEP. CEP é nulo. Aí é uma coisa pra gente pensar. Chegar assim. Assim. Ele não tá mostrando nada, né? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. O nome da minha relação tá certo. Address. Tá errado aqui, ó. O que é que tava errado? O meu filabel ele tá certo. Na hora que eu tô passando a relação, eu tô referenciando errado. É esse carinha aqui, ó. Agora, teoricamente, é pra funcionar. Exatamente. Beleza? Eu tava errando o que, pessoal? No meu filabel, meu campo, né? O meu campo que tá referenciando se chama address ID. E eu tava passando outro nome aqui na minha relação. E ele nunca vai encontrar esse campo aqui. Beleza? Porque não existe esse campo aqui. Então, eu só simplesmente copio aqui. Colo aqui. Basicamente, ele vai encontrar agora. Beleza? Então, se eu voltar aqui e colocar street, ó, Rua Francisco Guilherme, beleza? Basicamente é isso. Então aqui tu monta, né? Então eu tenho esse carinha aqui. O que é que eu quero? Agora eu quero o número.
botar number. Ó, Rua Francisco Guilherme, número tal. Posso colocar o bairro, né? Acho que é vírgula. Aí eu colocar aqui embaixo, neighbor. Pode ser só isso aí, não vou botar a cidade não, fica muito bem. Então basicamente é isso aqui, ó. Então tem o endereço de entrega e o nome da rua. Beleza? Então basicamente é isso. E aqui a gente vai criar outro por status, beleza? Vou criar uma div aqui por status. Status do pedido. Beleza? Basicamente é isso. E aqui eu vou ter o meu status, né? Então vai ser o meu P aqui. Lembrando que a gente já fez o do status aqui, né? Então a gente fez a nossa variável de suporte para traduzir. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar ela, que seria status, e eu passo o order status, ou seja, o status do meu pedido. Beleza? Ó, então já está traduzindo. O padrão todo pedido é novo, obviamente, né? Mas se eu entrar aqui, por exemplo, no MyCake Core Test /admin. Lembrando, mais na frente tô vendo aí, spoiler, né, dos vídeos mais da frente, é fazer um sistema de notificação em tempo real, beleza? Então quando mudar, ele notificar tanto no front do cliente quanto no aplicativo, beleza? Quando mudar o pedido, então a gente vai usar o Laravel Reverb, que eu já falei nas últimas aulas aí, que foi lançado agora para fazer um sistema de WebSocket aí dentro do sistema do MyCake, beleza? Então, acho que é admin. Se eu vir aqui em pedidos e mudar esse pedido aqui para, por exemplo, que está pendente, sei lá. Esse outro pedido aqui eu vou mudar para entregue. Ok? Se eu voltar lá no meu front-end e atualizar. Pending. Pending, não existe pending. Pending. Processing. Calma. Order. Table. Pending. Então eu esqueci de botar o pending aqui, ó. Seria pendente, beleza? Ó, então tá aqui o meu carinha, beleza? Só que tá meio feio em ré, né? Vamos ajeitar isso aí. Então aqui dentro da div eu vou colocar um class. Vou colocar ele em flex. Vou deixar um em cima do outro mesmo. Beleza, não tem problema. Vou colocar um justify call. Justify center. Ele centralizar. Então, futebol de 2 e dizer que eu quero que eles sejam lá no final. Itens end, beleza? Ou seja, que eles venham pra cá. Vai ser, ok? Esse estado pedido eu vou deixar igual. Esse carinha aqui eu vou colocar um text 2xl, beleza? Vou colocar esse carinha dentro de um div aqui para fazer tipo uma badgezinha com ele aqui. Então eu vou fazer tipo uma badge. Então eu vou dar um w-out, ou seja, porque vai determinar uma palavra maior que a outra. Por exemplo, entrega é maior que novo. Então eu quero que o tamanho seja automático, tamanho do width, né? Vou colocar um padding de 2, um px de 2. Deixa eu pensar. Vai ser redondo full, né? Então rounda de full. Obviamente vai ser rosa. Ó, beleza? Então aqui vai ficar feio. Vou colocar um
text white aqui. Agora sim. Deixa eu ver o que eu posso mais fazer aqui. Text center, só para garantir que ele fique no centro. Bota uma borda, vou botar uma borda aqui de 2 e uma borda branca para ver se fica borda white. Ficou legalzinho. E é isso, galera. Basicamente é isso, beleza? Basicamente é isso. Então vamos lá, voltar aqui um pouco aqui. Vou dizer que mas aqui também se viu, né? Porque ele vai descer isso aqui. Até não precisei colocar o alto aqui, né? Disse que eu ia colocar um H-screen, mas se eu colocar alto aqui, por exemplo, não vai influenciar em muita coisa não. Beleza? Então depois desse carinha aqui, basicamente eu vou colocar o meu X footer, X pré footer, junto pré footer. Então lá no final tem o meu pré footer e eu vou ter o meu footer, beleza? Basicamente é isso. A imagem, né? Eu ia esquecendo da imagem, cara. Beleza? Então vamos ajeitar a nossa imagenzinha pra ficar bonita. É bem que eu lembrei antes de terminar o vídeo. Então pronto. Eu vou tirar esse BG Red. Eu vou deixar o BG Red aí. Então a imagem eu vou colocar a imagem aí dentro, né? Vou só diminuir, acho que o 20 tá bom. Tá ruim não. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a imagem dentro da minha div, em vez de colocar com IMG. Então eu vou botar um background image. Beleza? Então eu vou ter o URL e eu vou ter o meu asset. Beleza? A gente já fez isso. O meu asset vai pegar o que? Ele vai pegar o item e vai pegar o product, né? Então o produto que está aqui, qualquer um dele, porque é o mesmo produto, obviamente, né? E vai fazer o que, Rodrigo, com esse produto? Vai pegar o meu images, a primeira imagem que vier. Beleza? Esse caso aqui tá vermelho porque é o Red Velvet, né? Então, tipo, ele tá com super zoom. A gente vai ter que corrigir isso. Como é que a gente vai corrigir isso? Bota um BG Cover aqui que basicamente já resolve. Ó, beleza? Aí tá com fundo porque a imagem é transparente. Então, eu vou até deixar esse fundo aí só pra putaria. Rounded full. Então, quando for um cover, dei um rounded full aqui pra deixar mais rounded full. E um BG center. Tá ruim não. Beleza? É isso, galera. Esse foi o layout que eu pensei pra gente fazer nossa tela de pedido. Beleza? Tem um problema, né? Temos um problema. Qual o problema? Quando não tiver nada, né? Se você não tivesse nenhum pedido, esse negócio vai vir aqui pra baixo. Então a gente vai ter que setar um tamanho fixo nessa div aí. A gente vai ter que setar um tamanho fixo. Deixa eu colocar aqui um H aqui de 3/4 aqui. Não funcionou, beleza? Vou colocar Open Tab 1, 2. Vou colocar nessa tab aqui. Vou colocar uma classe aqui rapidinho. E aqui ele tem 3, 4.
H-min 3 quarto. Não funcionou. Deixa eu colocar, setar aqui de 500 pixels. Ainda não funcionou. Enfim, depois eu vou ver como é que a gente pode consertar isso aqui. Beleza? Então basicamente é isso. Espero que vocês gostem desse layout. Não sei se ficou legal. Foi assim que eu pensei. Beleza? Então, relembrando só um pouco aqui do nosso... a coisa nova que a gente implementou aqui, que foi o nosso Alpine.js, beleza? Então aqui eu tenho o Alpine.js. Eu consigo inicializar uma variável dentro da minha tag, né? No meu DOM. Direto na tag, na div, usando o data, né? O xdata. Né? Então aqui, assim que iniciar a div, eu estou criando uma variável do tipo, uma variável chamada OpenTab, que ele vai dizer qual das minhas tabs vai estar selecionada, né? Então eu estou setando ela como 2 direto, porque eu estava mexendo nessa para não ficar voltando para 1 quando eu atualizar a tela, né? Então aqui são 2 botões, né? Eu tenho um botão chamado perfil, um botão pedidos. Quando eu clico, né? Então eu posso colocar x on click ou simplesmente @click, que ele vai entender. Estou dizendo que eu até botei aqui, ó, 2 exemplos, beleza? Quando ele clicar nesse botão, ou seja, o @click, lembrando que não é o wire click do Livewire, né? É o clique do Alpine.js, beleza? Então eu poderia botar também outra coisa aqui, ó, wire click, e dizer que ele poderia fazer outra ação também quando clicasse, beleza? É assim que a gente coloca 2 ações. Então quando ele clicar, ele faz alguma ação lá no meu back-end, usando o wire click do Livewire, e se eu clicar nesse mesmo botão, ele faz a ação do back-end e faz outra ação aqui no meu front-end, que no caso ele vai mudar para tab 1, beleza? Mais na frente eu vou fazer um sistema um sistema menorzinho pra gente, como eu já expliquei, né, do consumindo API, pra gente brincar com isso aí, beleza? Então, e a outra coisa que a gente aprendeu, que a gente pode colocar classes, né, atributos de classe do Tailwind a partir de uma condição. Como é que a gente faz isso? É só botar 2.class igual, né, abre a chave, coloca a propriedade que tu quer que mude, que tenha ou que mude a partir do clique, beleza? E ele vai e depois coloca a condição, ou seja, eu só vou colocar o fundo rosa e o texto branco quando a minha variável OpenTab for igual a 1, beleza? Quando não for, ele vai colocar o fundo branco e o texto preto normal, do jeito que está aqui, beleza? Basicamente é isso, de novo, que a gente tem um show, né, a propriedade show, ou seja, ele só vai mostrar essa div que a gente vai criar na próxima aula se o OpenTab for igual a 1, né? Então ele está mostrando o perfil. E ele só vai mostrar essa tab, né, quando o OpenTab for igual a 2, que a gente acabou de criar. Beleza? Qualquer dúvida vocês perguntem, beleza, pessoal? Então, até a próxima aula, que a gente vai criar a nossa aula de perfil. E finalmente, por enquanto, terminar a parte do front-end. Então, depois que terminar a próxima aula, a gente vai né, dar uma pausa no front-end e ir para a API. Então, a gente vai fazer algumas rotas de API para poder consumir no Flutter. E depois dar-lhe Flutter, beleza? Depois que terminar o Flutter, a gente volta pro web pra gente deixar responsive e pra gente fazer algumas coisas extra aí que eu quero fazer, beleza? Né, que eu tô pensando em fazer deploy e etc. E fazer um sistema de notificação aqui também quando o pedido for mudado, beleza? Mais na frente. Então, é isso, galera. Até mais.